Vamos orar pela palavra? Se você quiser fechar seus olhos, fique à vontade. Ter esse tempo com Deus, de alguns segundos de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que vai ser pregada, porque não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Por isso encontra lugar nos corações, traz a transformação necessária, restaura-nos, a nossa alma tem sede de Ti. Fica conosco mais um pouco, Espírito Santo. Revela-nos um pouco mais das Escrituras e enche esse ambiente de paz, que os céus possam se abrir de uma forma especial, que os dons, que os talentos, que tudo que o Senhor guardou e reservou para nós se faça presente hoje aqui. Mas mais do que isso, que possamos sentir o Teu amor de Pai. Em nome de Jesus, usa-me somente como esse instrumento nas Tuas mãos, porque eu não tenho muito a oferecer, que eu seja somente um canal aqui em cima, para que os meus irmãos possam receber essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Queridos, existem situações em nossas vidas que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Não sei se você já passou por essa fase de experimentar um processo onde você não tem muito como lidar com a situação, porque você vai depender exclusivamente da sua fé. São aquelas situações que aparentemente as alternativas já não fazem mais sentido, onde já não há mais saída, e você necessita de fé para permanecer de pé. Na verdade, você precisa de fé, da certeza da soberania de Deus, de que Ele vai fazer e de que aquele que começou essa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para te levar até o fim deste propósito. Então existem momentos, igreja, em que nós descobrimos o valor da fé. A fé não tem preço, mas existem momentos em que Deus nos coloca em circunstâncias que nos obrigam a descobrir o valor da fé que nós guardamos dentro de nós e tanto proclamamos. Porque uma coisa é você falar sobre fé, outra coisa é você viver pela fé. Tudo bem? Uma coisa é você falar sobre deserto, outra coisa é você passar por um deserto. Uma coisa é você pregar sobre milagres, outra coisa é você já ter vivido um milagre na tua história. Uma coisa é você pregar sobre Jesus, outra coisa é você ter intimidade com Jesus. Então existem momentos que a nossa fé é provada e ela precisa expor publicamente aquilo que nós já cremos no nosso interior. Então, se você crê em Jesus, se a tua fé, presta atenção, porque eu nem comecei, se a tua fé precisa ser fortalecida, mais cedo ou mais tarde você será obrigado a expô-la publicamente. Um dos melhores livros que eu já li foi o livro dos Heróis da Fé. Quem já leu os Heróis da Fé? Ele mostra a história de todos os homens de Deus que foram obrigados a viver, obrigados não, desafiados a viver pela fé. A fé, na verdade, é uma habilidade de prosseguir sem entender. Declare comigo, a fé pode ser uma habilidade de prosseguir sem entender. Eu prossigo avançando para o alvo, mas muitas vezes eu não entendo por que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e quando Ele está fazendo. Então Ele está me desafiando a ter uma habilidade de prosseguir sem entender. Vou até escrever essa frase no Instagram. Uma habilidade de prosseguir sem entender, porque muitas vezes nós queremos entender quando vai ser, como vai ser e por que Deus vai fazer. Então essa habilidade de prosseguir sem entender, que é chamada de fé,
ela vai vir com o tempo, com o teu amadurecimento, porque nem tudo nós compreenderemos e também não teremos todas as respostas, mas se tivermos fé e paciência, as coisas irão acontecer. Declare comigo: fé e paciência. Então, quando Deus se coloca em silêncio, você tem que colocar para muita luz em mim aqui. Quando Deus está em silêncio, você é obrigado a colocar para fora. Não é que nem a garra do tigrinho que você joga, não. Misericórdia. Né? Mas você é obrigado a colocar para fora a sua fé e a sua paciência. Porque a nossa fé é provada. Às vezes a gente canta: cada vez que a minha fé é provada. Por que é provada? Porque Deus te coloca numa situação que você não tem aparentemente saída e que você precisa de confiança, de tempo, você precisa única e exclusivamente do apoio que vem do alto. Então a fé, ela está intrinsecamente ligada ao tempo. A fé, ela colabora ou não, de acordo com como você administra o teu tempo. Então, ao invés de você gastar muito tempo murmurando, reclamando, gaste tempo alimentando a sua fé. Tá certo? E na verdade eu dei essa introdução porque eu quero puxar esse gancho da fé. A Bíblia diz que a esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Ou seja, quando você espera demais, o teu coração pode enfraquecer, mas quando o desejo é cumprido, é como a árvore da vida, você floresce novamente em fé. Mas eu quero puxar aqui a fé ligada ao tempo, porque, gente, para pensar comigo, vamos começar aqui a pregação. Os dias estão passando muito depressa, sim ou não? Parece que foi ontem que nós inauguramos aqui a igreja, e já se passaram quase um ano. Parece que depois da pandemia os relógios se aceleraram. Existe um estudo que diz que o tempo ele está mais curto. Então aquela sensação que você acorda e o dia já terminou, ela é real. E se você é um homem de fé, você vai ter que trabalhar a tua fé com o tempo de Deus, para que ambos andem em conformidade. Em agosto de 2022, um estudo apontou que a Terra está girando mais rápido. Por isso que os dias correm. A rotação da Terra está mais rápida. Então, meu irmão, eu não sei se as coisas que você está acreditando que vão acontecer na sua vida já chegaram ou não, mas o tempo é veloz e você vai precisar de fé, ou para aguardar, ou para não se frustrar. Então, fé tem tudo a ver com o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais você precisa crer na volta de Jesus, nas promessas que Ele fez para a tua vida, naquilo que ainda não chegou, nas situações que ainda não estão bem resolvidas. Sabe o que mata a fé, além do pecado? É o tempo. Além do pecado, o que elimina a fé de um ser humano é ele desanimar, porque a esperança adiou demais e o seu coração foi enfraquecido. Então aprenda uma coisa: a tua fé, ela está ligada com o tempo que você precisa aprender a administrar na presença de Deus. Porque você pode chegar aqui cheio de fé, mas passar 1 ano, 2, 3 e você esmurecer. Você precisa controlar a fé e o tempo, debaixo da palavra e de tudo que Deus tem para a tua história. Então, quanto vale o nosso tempo que está ligado à nossa fé? Depende. Declare comigo: depende de como eu administro. Então, o teu tempo que está ligado à tua fé, porque fé é uma certeza meio que futura. A fé ela é sustentada pelo tempo. Eu tenho fé que Jesus vai voltar.
Estou esperando um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, um século. Então a fé é sustentada também pela tua esperança no tempo. Então, quanto vale o tempo? Depende de como você o administra. Então vamos lá para a Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, nós vamos ler somente do 15 ao 17. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Tem a ver com o tempo ou não? Mas a convicção dos fatos que ainda não se veem, das coisas que se esperam. Então quem é ansioso tem problema para ter fé. Estou mentindo ou não? Se você é muito ansioso, você vai ter problema para ter fé, porque fé exige espera. Fé tem a ver com tempo. Olha, eu tenho fé que vai acontecer. Então, administre o tempo para você não esmurecer. Efésios 5 diz assim. Só vou ler os 15, 16, 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aí. Então, olha que interessante. Sejam prudentes, percebam o modo como vocês estão andando, aproveitem para remir o tempo, porque os dias são maus, e não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Então a palavra-chave desse versículo é tempo. Eu não sei se apareceu nessa tradução, mas na maioria está remindo o tempo, porque os dias são maus. Então vamos lá. Paulo, no texto acima, nos exorta sobre o tempo. Tempo, fé, lembra? Nos exorta sobre o tempo, a sermos prudentes e sábios, e não nécios, a aproveitarmos o tempo o máximo possível, porque os dias são maus. Então, qual é a fórmula, pastor? A fórmula que ele nos deixa é para que possamos remir o tempo. Olha, agiliza, qualifica. Vocês precisam remir o tempo, e ainda mais em momentos onde a fé será provada. Então eu quero falar rapidamente nesse culto 44 tópicos sobre remir o tempo. Brincadeira. Eu vou falar rapidamente sobre remir o tempo, mas antes deixa eu dar um pano de fundo aqui desse livro. Então, durante a sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Está pegando ou não? Ele viajava demais pregando o evangelho pros gentios. Ele não pregava para os judeus, embora sendo judeu, ele pregava para os gentios. Então ele passou 3 anos viajando, pregando o evangelho. E ele estava na cidade de Éfeso, cidade que era um importante polo de trabalho cristão na província da Ásia. Então era uma cidade destaque, era uma cidade de suma importância, que hoje se encontra, a maioria dos estudos que nós fazemos aqui, nós percebemos que muitas cidades da Bíblia estão hoje na atual Turquia, que hoje se encontra na atual Turquia. Então a epístola de Efésios foi escrita por Paulo durante a primeira prisão dele, que foi datada de 60 a 63 depois de Cristo. Então, além das viagens missionárias, ele era um cara que conhecia bem as prisões. A maior parte da recomendação desse apóstolo refere-se à posição da igreja em relação a Cristo. Ora ele estava visitando, ora ele estava preso, escrevendo por cartas. Por isso que nós estudamos as cartas de Paulo. Então, em Efésios 5, no capítulo que lemos, ele nos fala sobre a necessidade de remirmos o tempo. Ele era um homem de fé, andava por fé,
Ele mesmo disse que ia completar sua carreira em fé. Então ele dá aquele extra para a igreja, mostrando a necessidade de remir o tempo, para que eles pudessem compreender, vamos falar no passado, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Pastor, mas e aí? Hoje a gente está em 2025. A Bíblia é temporal. Vamos tentar trazer esta mensagem para os tempos de hoje, porque a Bíblia é um livro que nos ajuda em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os tempos. Então, em primeiro lugar, já que fé tem a ver com tempo, tempo tem a ver com espera, espera tem a ver com angústia, muitas vezes angústia tem a ver com desânimo ou felicidade, depende de quando acontece, como acontece e se acontece, nós precisamos estar preparados. Eu acabei de ler aqui na passagem das ofertas, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Era um cara preparado emocionalmente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o tempo que vai estar linkado com a nossa fé nos amadurece. Mas já para adiantar aqui, não nos cura. Então o tempo ele te amadurece, mas ele não te cura. Muita gente fala assim, olha, deixa passar o tempo que cura. Não, não cura. O tempo ele tem que amadurecer você, mas curar é outra coisa. Então tem muita gente que está madura, mas não está curada. Pode ser dentro das igrejas, pode ser dentro dos altares e etc. Então a cada ano que passa, nós, teoricamente, segundo a palavra, deveríamos nos tornar mais sábios, porque o tempo nos enriquece com a sabedoria da experiência. Tudo bem? Então, o tempo te enriquece com a sabedoria da experiência, e isso fortalece a minha fé, porque eu aprendi a esperar, eu passei por frustrações, por decepções que quando eu era criança, talvez eu não tivesse suporte emocional para aguentar. No entanto, o tempo não cura. Ah, pastor, mas eu aprendi muito com os meus erros, eu aprendi muito com o tempo, eu fortaleci demais a minha fé com o tempo. Ok. Hoje eu já tenho barba branca, já estou casado, tenho filhas, tenho filhos, tudo bem, mas o tempo amadurece, porém não cura. Sabe aquela coisa, deixa passar, que resolve, vamos colocar debaixo do tapete? Não é o que a gente acabou de ler. Aproveite o tempo, porque os dias são maus. Aproveite para tratar o que ficou para trás. Aproveite o tempo para revirar algumas coisas e colocar em ordem. O perdão, a restauração, a cura, que ainda não chegaram e que vão ser tão importantes para os próximos passos que você vai dar. São muito sábias as palavras de Moisés no Salmo 90, em que ele fala da transitoriedade do homem. Ou seja, ele está falando da brevidade da vida. Então o tempo passa, o tempo amadurece, mas o tempo não cura. Está pegando ou não? Por que eu estou falando isso? Para você desenvolver tua fé, para você ter uma fé madura. Você precisa entender que o tempo passa, o tempo amadurece, o tempo te faz decorar versículos, te faz ser mais até espiritualizado, mas ele não cura. Jesus ensinou acerca do amadurecimento, porque o cristianismo também é o amadurecimento do homem. E esse desenvolvimento é um projeto a longo prazo, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Olha que interessante, não precisa abrir. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o futuro já está maduro, logo manda passar a foice,
porque chegou o tempo da colheita. E quando no futuro já está maduro, logo ele passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Então, meu irmão, o Evangelho de Cristo chama o homem para um amadurecimento. Então a ideia é que quanto mais o tempo passe, mais você se torne parecido com Cristo. Quanto mais o tempo passe, mais você entenda e mergulhe na presença de Deus, nas Escrituras, no conhecimento, na sabedoria. Porém, você pode ter tudo isso e ainda ter algo escondido não tratado, porque tempo não apaga pecado, tempo não apaga falta de perdão, tempo não apaga situações mal resolvidas. Então, o que eu quero dizer, para não ficar prolixo? Eu quero dizer que para você fortalecer a tua fé, você tem que ter tudo isso que o tempo traz de bom em maturidade, mas você também precisa confessar pecados, você também precisa liberar perdão, você também precisa crescer espiritualmente e encarar os fantasmas que você ainda não teve coragem de olhar nos olhos. Posso ouvir um amém ou não? Olha, eu já tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15 anos, eu sou pastor, eu tenho aqui o meu diploma de teologia, mas às vezes nós nos escondemos atrás do tempo. O tempo exige sabedoria, mas também exige coração limpo. Então, quer ter fé, meu irmão? Deixa o tempo te fazer sábio, mas também deixa o tempo te fazer humilde. Confesse pecados, encare fantasmas, perdoe pessoas, ajuste as arestas, porque aí sim, a tua fé, quando for forjada, ela vai suportar, porque às vezes Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra dentro, na fornalha. Marcos 4:26 assim, que cada fase tem o seu tempo, algumas levam anos, enquanto outras meses. O tempo é necessário, tempo de Bíblia, tempo de igreja, tempo de estudo, mas não é suficiente para apagar manchas que não foram resolvidas. O tempo garante crescimento, resumindo, mas não garante resultado. Então, se você está aqui e quer viver esse versículo que nós começamos a pregar aqui no comecinho do sermão, remendo o tempo porque os dias são maus, não basta amadurecer, porque tempo fala de maturidade, fala de fé. Você precisa também usar o tempo para vencer algumas barreiras, para liberar alguns perdões e para colocar para fora alguns pecados que ainda te escravizam. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passando a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Paulo está falando, olha, o tempo passou, aparentemente vocês são maduros, mas eu não consigo dar alimento sólido para vocês, eu preciso dar leite ainda, porque vocês ainda não desenvolveram o principal. Vocês cresceram por fora, mas por dentro ainda são como crianças. Tem algum adulto infantilizado aqui? Não. É só para outra igreja lá da outra rua. Mas se você é um adulto infantilizado, você ore e fale, Espírito Santo, eu quero crescer não só na fé, na sabedoria e no conhecimento. Eu quero crescer como homem maduro que glorifica o teu nome. O que tem escondido aí? O que tem de pecado aí que eu não estou percebendo e ainda me faz alguém infantilizado na fé? Que medo é esse que não me deixa fluir, que não me deixa subir os degraus da fé? Eu tenho que remir o tempo. Eu tenho ouvido na sua palavra que eu tenho que correr, porque os dias são maus, mas eu ainda não vejo crescimento. As pessoas até dizem que eu tenho muito tempo,
na tua presença que eu sou uma mulher virtuosa, um homem de Deus, mas eu sei que dentro de mim ainda há uma criança, ainda há situações mal resolvidas, ainda há perdões a serem liberados. E quando você une a sabedoria com o crescimento interior, você dá lugar para uma fé madura. Amém? Fala para o teu vizinho, se permita crescer. Você não é mais um bebê. Vocês pegaram ou não? Cresça em sabedoria, cresça em conhecimento, amadureça, porque todos aqui são maduros, mas cresça por dentro. Com confissão de pecados, com arrependimento, com entrega. Então a pergunta é, o tempo que você passa aparentemente na igreja está te deixando mais maduro por fora ou maduro por fora e por dentro? Então, dependendo da resposta, você precisa rever alguns conceitos. Porque eu não sei como você está por dentro. Para mim você está maduro, mas Deus sabe como você está. Então, a partir de hoje, busque um crescimento também de dentro para fora, e o Espírito Santo vai te capacitar. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Outra coisa, sabe como eu trabalho com o tempo ao meu favor, já que tempo tem a ver com fé tem a ver com esperança e tem a ver com o versículo que nós lemos? Quando nós entendemos que o tempo, ele pode amenizar, mas não curar. Foi o que eu disse agora. O passar do tempo é um remédio excelente para amenizar feridas, de ofensas, mágoas, decepções. Só que ele não cura. Então, feridas de agressões, de palavras, de sentimentos, não se curam só com o tempo. Se curam com confissão, com o coração aberto, com busca de ajuda, com o toque do Espírito Santo. O tempo ameniza, mas não cura. Essa frase é boa, né? Então você vai aliar hoje o teu crescimento natural com o teu crescimento espiritual. Você vai alinhar a tua maturidade e vai crescer também de dentro para fora. Eu creio que Deus pode nos transformar em homens maduros, cheios de fé, que não só aparentam ser, mas que realmente são. Porque aparentar é uma coisa, ser é outra. Está cheio de gente vivendo de aparência, mas quando a fé é colocada à prova, não consegue mostrar o poder de Deus. Então, para você fazer valer aquele versículo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, você precisa consertar o seu passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas cadê o novo? Se eu não conseguir nem visitar e acertar o velho. Então, há quanto tempo você não resolve o que você guarda? Quando você resolver, a tua fé vai despertar novamente. Deus não vai colocar... mas prova, pastor. Deus não coloca remendo de pano novo em vestes velhas. Foi o Jesus quem disse. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque a fermentação acaba estourando a pele. Ou seja, não há nada de novo que venha com o tempo, sem que você esteja bem com o seu passado. Um amém mais bonito. É engraçado como o homem tem a tendência de olhar para trás, de viver no passado. Eu estou lembrando da mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E hoje lá está lá o monumento, até hoje. Meu irmão, o que Deus tem para você tem a ver com o tempo.
E Deus está sempre adiante. Mas Ele também está te esperando para resolver algumas pendências. Amém? Outra coisa, o tempo, ele acaba se voltando ao meu favor quando eu coloco um reino desse Deus que eu sirvo como prioridade. Guarda essa palavra, prioridade. Cada dia nós estamos mais próximos dos céus. Hoje você está mais próximo do céu do que ontem. Amanhã você vai estar mais próximo do céu do que hoje. É uma verdade. O tempo passa para todo mundo. Não adianta recorrer a nada, pode ajudar a disfarçar, mas o tempo passa. Nós estamos mais próximos do céu a cada dia. Então, se nós estamos mais próximos do céu, nós precisamos o quê? Priorizá-lo. Não é para lá que você está indo? Então, a melhor aplicação para esse tópico aqui, já vou terminar em 2 horinhas. A melhor aplicação para esse tópico aqui é o que Jesus citou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu estou remindo o meu tempo, porque as outras coisas que eu busco tanto com o meu esforço, elas vão vir automaticamente sendo acrescentadas. Então, meu irmão, você está no dia certo, no lugar certo, no momento certo. Você está buscando o reino de Deus em parceria com os teus irmãos. E as demais coisas vão nos ser acrescentadas nessa vida. Ele não promete tudo para esta vida, e na vindoura. Então Jesus nos ensina a buscarmos, a remirmos o tempo, buscando o seu reino em primeiro lugar. Porque imagina só, se você não o busca em primeiro lugar, você pode gastar anos num projeto que não é dele. Gastar dinheiro, tempo, paciência, perder cabelo, mas se você busca e está no centro da vontade de Deus, você ganha tempo, porque você sabe que Deus está te chamando para aquele momento, para aquela oportunidade, para aquele ambiente, para aquela porta. Então busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai lhes mostrar aonde investir o tempo. Porque passando muito tempo, se você estiver fora da vontade de Deus, você vai cansar. Seja um bom mordomo do tempo que Deus colocou nas tuas mãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós daremos conta também do desperdício de tudo aquilo que Ele nos deu, inclusive do nosso tempo. Não é? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E passando o tempo, voltou o dono daquela terra e pediu contas aos seus trabalhadores. E um que tinha 2 talentos fez 4, que tinha 5 fez 10, mas o que tinha 1 escondeu na terra, falou: sabendo que o Senhor é um dono temeroso, é um dono cruel, é um dono duro, preferi esconder o meu talento. Não gastar tempo desenvolvendo o meu talento, buscando direção. E ele falou: servo mau e negligente. Poderia pelo menos ter tido uma direção e levado aos banqueiros para que eu ganhasse juros. Então, meu irmão, saia daqui sabendo que, olha, em nome de Jesus, você tem muito tempo, mas que você precisa ter sabedoria para trabalhar esse tempo. 1, acertando as coisas do teu passado e avançando para o alvo. 2, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E para eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes de ir para o 3 e terminar, eu preciso saber onde eu estou desperdiçando o meu tempo. Pergunta aí para o seu vizinho, se você tiver intimidade, onde você está desperdiçando o teu tempo?
A pergunta boa hoje, né? Aonde você está desperdiçando o teu tempo? Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, nada contra você ter um tempo de descanso proveitoso, de distração, mas nós precisamos aproveitar o nosso tempo, porque os dias são maus. Remir o nosso tempo, saber qual é a vontade de Deus, buscar o reino em primeiro lugar, entender que o tempo não cura, o tempo só amadurece aqueles que querem. Então vamos lá. Essa palavra, eu digo que ela é um chacoalhãozinho. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, meu irmão, tu está perdendo tempo. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Queridos, o mundo rouba o nosso tempo, o inferno rouba o nosso tempo, projetos que não foram concretizados em oração, em busca, em certeza, roubam o nosso tempo, coisas escondidas roubam o nosso tempo. Então não adianta só ter fé, tem que trabalhar a fé com a esperança de um tempo conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque quando as promessas vão deixando de acontecer, você fica fraco, você fica fragilizado, você fala: Deus, o que está acontecendo? Deus pode estar provando a tua fé, então persevera, mas também Deus pode estar dizendo: tem coisa aí que você precisa resolver. Eu dei o exemplo aqui de uma peça. Você pega uma peça qualquer, de casa, de carro, qualquer peça. Uma peça, ela não quebra. Você pode não estar quebrado, mas ela se desgasta com o tempo. Você pode estar desgastado. E quantas pessoas entram nas igrejas e elas não estão quebradas, elas estão desgastadas. Poxa, mas era para elas estarem cheias de fé, elas cantam, a alegria do Senhor é a minha força, elas louvam, elas têm uma aparência de maturidade, mas por dentro estão desgastadas. Então que nessa noite Deus renove a tua força, que Ele te revista novamente e que Ele te ajude amanhã é segunda-feira, a priorizar o teu tempo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, acertando algumas pendências que você tem no passado, e entendendo que todos nós acabamos mais cedo ou mais tarde nos desgastando. E não se culpe, talvez hoje você está desgastado aqui, mas eu espero que essa palavra renove as tuas forças. Não tem ninguém que escape da ação do tempo, por isso não deixe a culpa bloquear o teu chamado. Você pode estar desgastado, mas como eu li aqui, não quebrado. Ah, pastor, estou tão cansado, estou desanimado, estou desmotivado. Não estou aniquilado, mas é assim que Deus faz. Ele vai dar um banho na gente, para que a gente possa suportar a ação do tempo, remir o tempo, buscar o reino em primeiro lugar, entender que tempo não apaga situações pendentes, apenas ele vai postergar o que você já devia ter resolvido. E não se culpar pelo desgaste que você está passando, porque é Ele quem dá força ao cansado, é Ele que levanta aquele que não tem vigor.
É Ele quem ressuscita os mortos. E eu sei que muitas pessoas cansam na trajetória cristã. Só que Ele também é chamado de o renovo. E Jesus, o renovo, está aqui para nos levantar novamente e nos suportar em fé para os tempos que virão, sejam de bênçãos ou de dificuldade. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar a remir o tempo hoje. Então acerte os seus ponteiros aí com Deus. Amém? Coloca a bateria no teu relógio, porque amanhã já é segunda-feira. Você vai buscar o reino em primeiro lugar. Você vai entender que passado não apaga pecado. E você vai agora não se culpar pelo teu desgaste. Porque a Bíblia diz, e eu vou terminar com Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Está desgastado? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Esse desgaste, quando a promessa se cumprir, vai se tornar em vida para os teus ossos. Esqueceu de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Está perdendo tempo em projetos vazios? Amplie a tua oração e busque se comunicar em secreto com o Pai. Busque conselhos. Achou que o tempo ia apagar situações mal resolvidas? Não, ele apenas te amadureceu e te deu ainda mais consciência que elas continuam ali. Mas uma coisa é certa, esse culto pede para que a gente venha remir o tempo, porque os dias são maus. Então são 3 versículos, 3 tópicos simples, mas que, se usados com sabedoria, vão nos dar, além da fé, porque a fé é uma esperança, ela vem de um tempo que virá, sabedoria para usarmos melhor o nosso tempo. E aí você cresce, os teus projetos crescem, os teus filhos crescem, você amadurece, e a tua criança, né? A tua criança interior, ela vira um homem maduro, cheio do Espírito Santo. Criança interior é termo de psicólogo, né, Eli? Então, igreja, nós precisamos proteger o tempo. Declare comigo: Senhor Jesus, me ajuda a proteger o meu tempo e investi-lo da melhor forma possível, para que a minha fé aumente. Amém? É só o tempo que nós estivemos aqui com a palavra, com a adoração, só o tempo que nós gastamos na presença de Deus, já vai nos dar fortaleza para essa próxima segunda-feira. Eu quero que você... Vamos fazer uma adoração? De repente você não está quebrado, mas está sem brilho, o tempo passou. Você achou que as coisas iam se resolver naturalmente e não se resolveram. Tua fé esmureceu. Você acabou deixando de buscar o reino em primeiro lugar. Você esqueceu que o tempo é uma esperança futura que precisa ser bem administrada para que a tua fé permaneça de pé. Mas hoje eu creio que a nossa fé será edificada sobre a rocha que é o Cristo ressurreto. Então faça desse momento um momento de adoração.
para que a tua fé se fortaleça e o tempo passe alinhado com o relógio de Deus, nem antes nem depois, mas no tempo certo, as coisas hão de vir sobre nós e sobre as nossas famílias.